Olá, amigos do canal, meus alunos, meus amigos e para quem não me conhece, meu nome é Venúncia Coelho, eu sou professora do IFMG Campus Ouro Preto. Hoje eu queria falar com vocês de um tema que é muito interessante, tá? Que é o tema da filosofia contemporânea, né? Quer dizer, a gente sabe que existe uma historização, né? Uma, 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 uma divisão do tempo na história da filosofia. Então a gente vai lá, se vocês viram meu vídeo antigo, né, dos períodos da história da filosofia, a gente sabe que existe a filosofia antiga, a filosofia helenística, a filosofia medieval ou cristã, a filosofia renascentista, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Então eu queria um pouquinho falar para vocês hoje da filosofia contemporânea, tá? O que que qual é o período exato, o que que ela significa, quais são os principais pensadores e quais são as principais características. Então vamos lá? Então, filosofia contemporânea, tá? Na filosofia a gente não conta o tempo como na história, tá? Claro que é muito próximo, né? Assim, não tem muita discrepância, mas existe uma diferença, porque os atores envolvidos são diferentes. Então, na filosofia, a gente chama de filosofia contemporânea mais ou menos tudo que aconteceu depois da segunda metade do século XIX. Então, a partir de 1850. E não é de graça que a gente faz essa divisão, né? Não é por acaso que a gente faz essa divisão. Nós fazemos essa divisão porque o mundo ocidental ele tem alguns eventos históricos que são realmente de ruptura, né? Um deles é a chamada Revolução Industrial, né? Então, se a gente vem lá, por exemplo, do Renascimento, a descoberta do Novo Mundo, a descoberta de outros territórios, e aí a gente caminha com o avanço da ciência positiva, né? Desde Descartes, e a gente tem Galileu, né? Que vai desbancar a física aristotélica. Depois a gente tem Newton, claro que falando só dos nomes mais populares, né? Então a gente tem uma quantificação do mundo e nós chegamos na segunda metade do século XIX a um mundo totalmente cientificista, né? A ciência evolui muito, né? Então, se nós pensarmos assim, por exemplo, a máquina a vapor, né? Que é uma coisa que ninguém dá muita trela, né? Ah, inventaram a máquina a vapor. Mas o motor de combustão, desculpa, inventaram o motor de combustão. Então, se até então você tinha que alimentar um motor, né, por meios físicos apenas, o motor de combustão passa a ser uma geração de energia que muda as relações de trabalho, que muda as relações sociais, assim como a Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial, para nós, ela é muito importante porque ela causa uma mudança na população, né, muito significativa. Eu vou lembrar aqui uma reflexão do filósofo Karl Marx. Eu não sou uma marxista, tá? Eu não sou uma estudiosa de Marx, mas o Marx dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: não é a consciência que muda a realidade, né? É a realidade que muda a consciência. Ou seja, não é um monte de gente pensando em fazer uma revolução que vai fazer uma revolução. O que vai fazer uma revolução é a mudança drástica dos meios de vida, né? Dos meios de sobrevivência. Então, quando a Revolução Industrial acontece, né, primeiramente na Inglaterra, a gente sabe que há uma grande mudança na estrutura da sociedade, né? Então, você tem uma grande migração do campo para a cidade, o aumento das cidades, o aumento populacional assim, é incrível, né? A população triplica, quadriplica, quintuplica, né? E as moradias são estabelecidas, as condições de saneamento, começam a pensar nas condições de saneamento. Então, quer dizer, há uma mudança efetiva, real, objetiva, material, que acontece no século XIX, tá? Bom, feita essa mudança, né, que gera novas consciências, a gente tem na segunda metade do século XIX pelo menos um filósofo, na verdade mais de um, mas pelo menos um filósofo que a gente precisa destacar, que é o alemão, o Friedrich Nietzsche. Nietzsche é uma figura importante porque ele rompe com uma série de interpretações filosóficas que vinham desde Descartes.
Então, quer dizer, se Descartes é o racionalista, é o pró-ciência, é o que queria transformar a filosofia em ciência, né, num método científico, depois a gente vai ter Kant, que vai querer fazer isso mais ainda. O Nietzsche, ele vai olhar para o passado e vai se questionar o seguinte: será que essa verdade que o período moderno tanto veiculou, será que essa verdade realmente está correta? Será que a verdade que o cristianismo veiculou por tantos séculos, será que essa verdade está correta? Por fim, o Nietzsche vai se perguntar: o que é verdade? Né? O que significa dizer que um discurso é verdadeiro e outro falso? É claro que a gente já teve isso lá na sofística, lá na filosofia clássica, mas o Nietzsche, ele reedita isso de uma forma muito potente, né? E vai nos dizer que é preciso desconfiar dos discursos que se auto-intitulam verdadeiros contra aqueles que são denominados, que são marcados como falsos. Então Nietzsche vai criticar a ciência, vai criticar a religião, vai criticar os costumes alemães, vai criticar os costumes de época, vai criticar a psicologia. Então é um autor muito fundamental nesse sentido. Curiosamente, e aí eu vou retomar aqui um pensamento de um epistemólogo do século XX chamado Thomas Kuhn, que propôs para nós que a história não caminha por ideias particulares ou isoladas, mas a história caminha por blocos, né? A ciência, na verdade, ele dizia que a ciência caminha por blocos, mas a gente pode adaptar essa tese do Thomas Kuhn para a história. A história caminha por blocos, então não é o Nietzsche, um alienígena que surge no século XIX e que fala coisas que ninguém entendia. Na verdade, na segunda metade do século XIX, a gente já tem uma demanda de pensamentos antimodernos ou contra a modernidade, contra a ideia de verdade universal, contra a ideia de que a ciência pode salvar o mundo. Junto com Nietzsche, a gente tem pelo menos outros 3 pensadores que têm que ser mencionados, tá? Nesse vídeo não dá para falar deles com pormenor, mas a gente tem que mencionar pelo menos. Um deles é Marx, que vai revolucionar o mundo da filosofia e da economia, dizendo justamente que não é a consciência que muda a estrutura das coisas, mas é uma estrutura diferente que gera consciências diferentes, né? Então, em alguma medida, é preciso mudar a estrutura para que se gere novas consciências diferentes. A gente tem um pensador que se chama Darwin, que vocês já devem ter ouvido falar pelas aulas de biologia. E o Darwin, ele é muito significativo para nós, porque o Darwin vai dizer uma coisa assim, muito básica e muito difícil de ser entendida, e muito difícil de ser assimilada, que é: nós não somos criaturas de Deus. Nós somos uma espécie, dentre outras milhares de espécies, e nós, como todas as outras, como todos os outros indivíduos, seres vivos, estamos sob a lei da evolução. A lei da evolução darwiniana é muito interessante porque ela vai nos dizer o seguinte: todo ser humano evolui. Todo ser vivo evolui, né? Desde um protozoário até um ser humano, né? Que é considerado o ápice das espécies. Então, todos nós evoluímos. E o que é a evolução? Evolução é melhora? Não, não necessariamente. Evolução é um processo de adaptabilidade a novas condições restritivas. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de condições que restringem determinado grupo de indivíduos da espécie, esse grupo de indivíduos tende a perecer. E o grupo de indivíduos que resistiu a essas intempéries, a essas limitações, ele vai reproduzir. Geneticamente, ele vai reproduzir indivíduos que também são resistentes a essas intempéries. Então, a gente tem aí a evolução no sentido de reação diante da limitação do ambiente, reação diante da limitação do que é imposto aos indivíduos da espécie. Então, somos seres evoluídos? Somos, mas somos seres melhores do que antigamente? Não, não somos melhores, mas somos mais adaptados. Adaptados a uma projeção maior do sol, adaptados a uma falta de água, adaptados aos frutos que dão em árvores mais altas, enfim, nós somos adaptados. E não tem bem ou mal nessa história, não tem maniqueísmo, né? A gente só sobreviveu a uma condição limitante e com isso nós reproduzimos nossa espécie e aqueles que pereceram ficaram para trás e nós que nos adaptamos, nós reproduzimos a nossa espécie e perpetuamos a nossa espécie. Tá? Então, o Darwin é muito importante porque ele estabelece
uma solução naturalista, né, para a história das espécies. Então, isso é muito importante, ok? O outro pensador que é muito importante no século XIX, que nós chamamos de filosofia contemporânea, também não é só um filósofo, é também um psicanalista, um médico, né, e que se chama Sigmund Freud. Por que Freud é importante? Por que ele está junto com Nietzsche, Marx e Darwin nessa ruptura? Porque Freud vai dizer que isso que nós chamamos de eu, isso que nós chamamos de sujeito, isso que nós chamamos de identidade, daquilo que nós somos, da nossa essência, ele vai dizer o seguinte: olha, você acha que se conhece, você acha que sabe quem você é, mas na verdade você não tem noção de quem você é, porque aquilo que te coordena, aquilo que está por trás dos seus desejos, ações e soluções e discursos, não é aquilo que é consciente a você. Não é algo que você saiba o que é, mas é algo que você não tem ideia de por que é. E isso se chama inconsciente. Então, olha só, a verdade absoluta não existe, segundo os modernos, né? Segundo Nietzsche, a partir dos modernos, uma crítica aos modernos. Não é a consciência que muda a estrutura, mas é a estrutura que muda a consciência. Não é, não é a consciência do eu que estabelece o que nós somos. Na verdade, o que nós somos, a gente não sabe o que é, nós não sabemos o que nós somos, né? E nós não somos uma espécie criada por Deus. Nós somos uma espécie em constante evolução, segundo a lei da evolução, assim como todos os outros seres vivos. Então, a gente poderia dizer, somos tão evoluídos quanto um protozoário ou quanto uma bactéria, né? Porque evoluímos no sentido de que reagimos a situações de limite, né? Então, essa é uma questão interessante, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, esses quatro pensadores, né, Nietzsche, Marx, Freud e Darwin, eles marcam uma ruptura na filosofia, na história da filosofia. Então, nós temos, a partir desses quatro pensadores, o que nós podemos chamar de paradigma contemporâneo, tá? Esses quatro pensadores vão instaurar uma série de questões, uma série de pautas, uma série de temas que ainda não havia sido colocada anteriormente, né? Então, o próprio Freud fala disso nos seus textos, né? Como que isso de certa forma, pode ser considerado uma ferida narcísica, né? Uma ferida no ego do indivíduo. Eu não vim de Deus, a verdade universal não existe. Aquilo que eu acho que eu conheço de mim é apenas uma pequena parte de mim, porque a grande verdade sobre mim está oculta no que chamamos de inconsciente, né? Quer dizer, eu acho que eu posso mudar o mundo com as minhas ideias, mas não. Na verdade, as minhas ideias são herdeiras de um mundo modificado. Então, nós não somos tão livres assim. Nós somos meio que fantoches de uma estrutura social. E é interessante isso porque a partir da segunda metade do século XIX começam a surgir, quer dizer, antes disso já haviam escolas da sociologia, mas começam a surgir estudos e escolas sobre o social, porque até então a filosofia ela não dava muita, assim, muita importância para a sociedade, para o modo como o sujeito é formado. Mas a partir desse momento, o modo como o sujeito vive, as suas condições de vida, as suas condições de cultura, aquilo que é ensinado a ele, passa a ser prioritário, passa a ser protagonista da cena, né? Então, em resumo, o que a gente pode falar de cultura moderna e contemporânea? A cultura moderna como uma cultura que acredita fielmente na ciência, que acredita na verdade que pode ser alcançada pelos fatos e pela observação. Claro que com todas as nuances que vocês possam imaginar que existam na filosofia moderna. Mas, de forma geral, uma ideia de que nós temos um método para seguir e conquistar a verdade, seja na ciência, seja nos hábitos e nas tradições e nos valores. E aí a gente tem um monte de pensadores na segunda metade do século XIX que vão questionar isso, né? Então isso é muito importante. Vão questionar em que sentido? O que é verdade? Existe verdade? A verdade científica é a mesma da verdade dos costumes? Será mesmo que a gente pode falar em moralidade no sentido universal? Ou será que a gente está falando sempre de um ser humano influenciado pela cultura?
Será que existe o certo e o errado? Ou será que existe aquilo que é aceito pela cultura ou aquilo que não é aceito? Será que nós sabemos quem somos? Ou será que apenas a gente tem uma breve, uma pálida ideia do que nós somos? Então, que é no caso do Freud, né? Então, assim, de fato é uma filosofia significativa porque ela abre portas para o questionamento de muitas questões que eram dadas como certas. Então, a filosofia contemporânea, ela vem para derrubar vários obstáculos que ela considerou como obstáculos naquele momento para pensar situações novas. Assim como a filosofia moderna teve que derrubar vários obstáculos para poder, por exemplo, seguir adiante com a metodologia da ciência moderna, né? Então, se Aristóteles foi refutado por Galileu, se a Idade Média foi refutada pelo Renascimento, se o Renascimento foi refutado pela Idade Moderna, a Idade Moderna também é refutada pela filosofia contemporânea. Então, isso é muito importante da gente destacar. Né? O que eu chamaria hoje de filosofia contemporânea? O que é um filósofo contemporâneo? Primeiro, temporalmente, aquele que se situa no tempo depois da segunda metade do século XIX, tá? Porque não são todos, mas a grande parte. Segundo, em questão de conteúdo, em questão de tema, de demandas, de pautas, aquele que questiona o ideal de verdade da filosofia moderna, que coloca pautas distintas, né? Que vai questionar o papel da ciência. A epistemologia mesmo, enquanto ramo da filosofia, ela se intensifica, ela é criada e se intensifica a partir da filosofia contemporânea. Epistemologia seria mais ou menos na verdade, a epistemologia já existe desde dos pré-socráticos, desde Platão, mas a filosofia da ciência, desculpa, ela surge bem na filosofia contemporânea. Ou seja, uma filosofia que, não é que ela surge, mas ela é nomeada. A filosofia da ciência seria uma filosofia que questiona a metodologia e os fundamentos filosóficos da modernidade da ciência. Pois bem, o que nós temos então é uma filosofia diferente, apta a pensar questões novas, pautas novas, demandas novas, né? E que vai operar em comum, né, todos os pensadores, por uma ruptura da ideia de que nós temos um guarda-chuva, né, que englobe todas as ciências, ou um guarda-chuva que consiga tratar de todos os problemas. Tá? Então, tem algumas correntes interessantes da filosofia contemporânea, né? Você tem, por exemplo, de cabeça aqui, eu vou lembrar, a filosofia crítica, né? A escola de Frankfurt, por exemplo, na segunda metade do século XX, 1945, 50, período da Segunda Grande Guerra. Você tem algumas filosofias como situacionismo, que não sei se quando o Guy Debord escreveu, ele pretendia ser uma ramificação, uma corrente, uma escola filosófica, creio que não, mas de fato a gente chama de situacionismo o pensamento criado por Guy Debord. O desconstrucionismo, né, as estéticas contemporâneas, as reflexões contemporâneas sobre a vida, sobre a psicologia, sobre a ciência. Nós podemos pensar também, por exemplo, né, na psicanálise, né, que é uma área que vai se desenvolver, determinando muito do que nós achávamos que sabíamos sobre as coisas. Enfim, aí você tem fora da filosofia, né, a antropologia, as ciências sociais, quer dizer, então o conhecimento ele abre como um leque, né, e a gente tem aí muito mais a saber, no sentido de que coisas que são muito mais próximas do chão, da realidade, da experiência sensível, dos relatos culturais começam a vir à tona, ok? Assim, acho que isso é uma boa introdução para a filosofia contemporânea, tá? Falta dizer muita coisa, mas acho que é uma boa introdução. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem perguntas lá, né? Principalmente sobre esses 4 pensadores que eu citei muitas vezes. Coloquem perguntas lá que, na medida do possível, eu vou respondendo. Um abraço e até mais.